irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos nós e permaneça agora e para todos sempre. Hoje eu trago a vocês uma palavra de Deus que eu vou intitulá-la de Falar Duro. Falar Duro. Um dos pastores de uma de nossas igrejas pediu demissão do nosso ministério, porque me disse que ele não concordava com a maneira dura pela qual eu falava no rádio para os ouvintes, para os católicos e mesmo para os crentes. E ele dizia que não concordava com esta mensagem que Deus colocou no meu coração contra a idolatria. Porque ele dizia e me aconselhava que, como advogado, eu teria uma mensagem doce, uma mensagem suave, uma mensagem maravilhosa para todos aqueles que quisessem me ouvir. E então eu seria muito mais agradável, eu seria muito mais ouvido, se eu, ao invés de ter uma mensagem dura, uma palavra dura como eu passo para aqueles que me ouvem, eu tivesse uma palavra mais terna, mais meiga, uma palavra mais doce, mais serena. E eu aceitei a demissão dele. Porque ele dizia que se eu quisesse mudar o meu jeito de falar, ele iria ficar no ministério. Eu preferi a demissão dele do que eu mudar o meu conceito a respeito da palavra de Deus. Mesmo porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus me constituiu atalaia do seu povo. O que é atalaia? Atalaia é aquele que lembra o perigo, é aquele que avisa do perigo, é aquele que não fica com meias palavras quando o perigo chega. Suponhamos que uma atalaia esteja no alto de um morro para avisar para os seus amigos que vem vindo uma tropa inimiga. E ele, ao invés de dizer assim, olha, vem vindo uma tropa inimiga, olha, com inúmeros tanques, com inúmeros carros de guerra, ele passa para a tropa dele o seguinte, ó, parece que vem uma poeira lá atrás, eu não sei se deve ser inimigo não, mas vocês fiquem tranquilos, porque a poeira não deixa a gente ver nada, mas pode ficar tranquilo, nada vai acontecer. Quer dizer, que atalaia é aquele que não avisa o povo, que atalaia é aquele que não avisa as pessoas de que o perigo vem vindo e o tamanho do perigo. E Deus diz, em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que é um livro católico, ele diz assim, eis que constituí você atalaia do meu povo. Se você não avisar o meu povo do perigo que ele está correndo, e o meu povo vier a perder-se, eu cobrarei o sangue do meu povo de ti. Agora, se você avisar o meu povo do perigo que ele está correndo, e o meu povo não te escutar, eu cobrarei o sangue do meu povo, e não o teu. Então, meu irmão e minha irmã, se está em jogo a minha pele e a tua, diante de Deus, eu vou cumprir a minha missão. Eu vou falar duro para você, porque eu quero que você se salve, eu quero que você saia do perigo, eu quero que você não morra diante de Deus. Agora, se você não me ouvir, a minha obrigação foi falar. Falei, a minha pele está livre. Agora, se você não quiser ouvir, você se entenda depois com Deus, no momento do seu julgamento. Mas a minha obrigação eu vou fazer. E vou continuar falando duro, sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque quando eu falo contra a idolatria, eu mostro a maneira de nós entrarmos na aliança com o Senhor Jesus. Não há aliança com o Senhor Jesus, não há aliança com o Senhor Jesus junto com a idolatria. Não há aliança com o Senhor Jesus se eu cultivo os ídolos, as imagens, as estátuas de escultura, se eu continuo colocando no meu coração santos e santas, Marias e Marias, se eu continuo colocando isso no meu coração, eu não tenho ligação, eu não tenho aliança com o Senhor Jesus. E a minha obrigação é alertar o meu povo disso,
porque eu fui constituído atalaia para isso. Vou continuar cumprindo a obrigação, e se quiserem ouvir, também terão a libertação. Se não quiserem ouvir, a minha obrigação cumprir, a minha pele está salva. Agora o problema da tua pele, meu irmão, você vai se entender com Deus na hora do julgamento. E por que eu digo isso? Porque no livro de Filipenses, no capítulo 1 do livro de Filipenses, está escrito assim, no versículo 14. E a maioria, irmãos, estimulados no Senhor por minha palavra, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ora, o que nós temos de falar? É a palavra de Deus. De que maneira? Com desassombro, ou seja, sem temor, ou seja, sem medo, ou seja, com ousadia, ou seja, com coragem, ou seja, com intrepidez. A palavra de Deus tem de ser falada ousadamente, intrepidamente, com ousadia. A palavra de Deus tem de ser falada com desassombro. A palavra de Deus não pode ser assustada. A palavra de Deus tem que ser uma palavra calma, serena, mas forte e decidida. Porque você só vai entrar no reino dos céus, e eu também, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu não aceito que a minha tarefa como pastor seja aquela de levá-los a uma confeitaria todo dia, ou seja, docinho de coco na boca, ou seja, balinha de banana gostosa na boca. Não, porque o que nós precisamos fazer é entrar no Espírito da palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus, quer ela nos seja agradável, quer não seja. E vou lhe dar um princípio: quanto mais desagradável seja a palavra de Deus para nós, mais efeito ela faz em nós. Por quê? Porque se ela nos é desagradável, é porque ela nos atinge, porque ela nos corrige, porque ela nos quer levar para o caminho bom, porque nós não estamos no caminho bom. Por isso que ela nos desagrada. Porque para aqueles que estão no caminho bom, para aqueles que estão no caminho correto, a palavra de Deus nunca vai desagradar, nunca vai ferir, nunca vai magoar, nunca vai ser pesada. Ela é pesada sim, para aqueles que estão fora da palavra de Deus e fora do interesse de chegar a Ele. Depois eu comecei a meditar, falei, meu Deus, mas será que esse pastor não está certo? Aí fui ver o Evangelho de Jesus. Gente, Jesus ele fala para os humildes, para os pequeninos, para os pobres arrependidos, para os pecadores arrependidos. Ele fala com doçura, ele fala com amor. Mas aos empedernidos, ele fala raça de víbora, hipócritas, sepulcros caiados. E quando não obedece, ele pega chicote, como fez 2 vezes, que a Escritura narra. Ele deve ter feito muito mais vezes, porque a Escritura narra algumas coisas que Jesus fez. Então Jesus não tinha meia palavra, não. Jesus não tinha o mais ou menos, não. Com ele era tudo ou nada. E eu quero imitar Jesus na minha vida. É o melhor que eu posso fazer, é imitá-lo. E ele foi duro. E quando ele diz aqui, através de Paulo, que eu tenho de ousar falar desassombradamente a palavra de Deus, eu vou continuar falando neste tom, por mais duro que ele pareça ser, porque me parece que a única maneira de eu tirar os meus irmãos católicos da idolatria, dessa idolatria que Paulo diz ser demoníaca, porque Paulo diz que atrás de cada ídolo, atrás de cada imagem está um Satã, está um demônio, está um Satanás. E diz assim: quando você faz um sacrifício ao ídolo, você está fazendo a Satanás e não ao ídolo nem a Deus.